A quantidade total anual dos produtos eletrônicos exportados atualmente pelo Japão é de aproximadamente 110 bilhões de dólares. E o setor é o segundo maior produtor de renda depois das exportações automobilísticas. De aparelhos de uso diário até sistemas para a sociedade, enormes quantidades de aparelhos semicondutores são utilizados em todos os tipos de equipamento. A metade da produção mundial de semicondutores é feita no Japão. No entanto, logo depois da Segunda Grande Guerra, o Japão não conseguia nem fabricar suas próprias válvulas. Logo depois da guerra, o Japão foi ocupado pelo exército aliado e suas principais cidades estavam devastadas. As indústrias japonesas tinham sido destruídas e os produtos alimentícios praticamente não existiam. As crônicas da época relatam que 10 milhões de pessoas estavam morrendo de fome. Com tanta gente procurando comida, muitas fábricas transformaram suas instalações em hortas. Esta é a fábrica da Toshiba em Kawasaki, logo depois da guerra. Muitos industriais foram responsabilizados por terem fornecido materiais durante a guerra e demitidos de seus postos. As fábricas passaram a ser controladas pelos sindicatos de operários que se formaram no pós-guerra. Passo a passo, o Japão começou a superar a confusa situação deste período. Nessa mesma época, nos Estados Unidos, um importante acontecimento ajudou a lançar a indústria atual dos semicondutores: o nascimento do transistor. O que estava por trás desse novo componente era uma invenção já antiga: o telefone. Alexander Graham Bell, que inventou o telefone no começo deste século, fundou a American Telephone and Telegraph Company. Para transformar a voz em impulsos elétricos e enviá-los para lugares distantes, era necessário colocar os cabos telefônicos em todo o território dos Estados Unidos. A incessante demanda das pessoas que queriam falar com outros lugares foi um estímulo para a rápida expansão das redes telefônicas. A rápida expansão do telefone teve como resultado lucros imensos que proporcionaram financiamentos suficientes para desenvolver outras tecnologias inovadoras. No começo havia operadores que faziam conexões manuais para que as pessoas pudessem conversar. Para poder transmitir a voz a lugares ainda mais distantes, foi inventado um tubo a vácuo que amplificava os impulsos. Assim, as redes telefônicas alcançaram uma maior perfeição. O tubo a vácuo, no entanto, teve vida curta. Em 1936, os laboratórios Bell começaram a pesquisar o mecanismo que pudesse substituir o tubo a vácuo. No fim de 1947, os pesquisadores obtiveram sucesso ao amplificar os impulsos de voz utilizando um aparelho sólido feito de germânio. Era o nascimento do transistor. No ano seguinte, em junho de 1948, os laboratórios Bell anunciaram sua descoberta deste excelente amplificador baseado no germânio. O anúncio despertou muito interesse entre os especialistas da área, mas o grande público não deu atenção a esta importante descoberta. Revistas como a Time e a Newsweek dedicaram apenas meia página ao acontecimento. O artigo do Times disse simplesmente que quando duas agulhas são colocadas em cristais de germânio, tem início um processo de amplificação e que o nome desse novo componente era transistor. Perto do Palácio Imperial em Tóquio, ainda existe o prédio que serviu de quartel-general aos aliados depois da guerra. Os primeiros japoneses que leram as notícias sobre o transistor foram dois cientistas, o professor Yasushi Watanabe, da Universidade Tohoku, e Sakuji Komagata, diretor do Instituto Japonês de Ciência e Tecnologia Industrial. Eles compreenderam a importância desta descoberta e decidiram contatar as partes interessadas para iniciar um círculo de estudos sobre o transistor. No centro de Tóquio, perto da residência oficial do primeiro-ministro, há um complexo abandonado totalmente coberto de era.
É tudo o que restou do primeiro laboratório eletrotécnico que estava sob a jurisdição do Ministério da Indústria e Comércio Internacional. O Círculo de Estudos do Transistor iniciou reuniões regulares neste local a partir de outubro de 1948. A pessoa encarregada da preparação dessas reuniões foi Makoto Kikuchi, que na época era membro do laboratório eletrotécnico. Uma vez um professor da Universidade de Tóquio veio dar uma palestra. Queríamos nos concentrar em um dos pontos e lhe pedimos para que explicasse aquele assunto um pouco mais. A sua resposta foi: nem eu mesmo entendo isso muito bem. O Departamento de Instrução e Informação Civil do Exército Aliado, que estava próximo do quartel-general, era a única fonte através da qual os japoneses podiam ter notícias sobre os últimos acontecimentos da cultura norte-americana, moda, esportes, arte e ciência. Primeiro procurei nos índices de publicações acadêmicas, como Physical Review, mas não havia nada publicado sobre semicondutores. De vez em quando encontrava as palavras semicondutor e transistor e ficava muito contente. Dizia para mim mesmo: acho que encontrei uma referência. De manhã, eu era a primeira pessoa a chegar ao escritório e assim tinha a última edição de Physical Review só para mim. Passava a manhã copiando os artigos à mão. Aqui está uma das cópias que eu fiz naquela época. Como o papel era artigo raro, tudo está escrito em caracteres pequenos. Copiei tanta coisa que daria uma pilha de papel de 2 metros de altura. No início, copiava apenas as coisas importantes, mas depois comecei a ver coisas que não conseguia ainda entender sem ter o texto todo. Por isso, decidi começar a copiar os textos completos. Com base nos poucos dados disponíveis e sem terem um material adequado, os cientistas japoneses começaram a realizar seus próprios testes deste desenvolvimento americano, utilizando métodos caseiros. Em uma das subsidiárias do laboratório eletrotécnico, localizada nos arredores de Tóquio, Michio Hatoyama, chefe da seção de física, e seus colegas começaram a tentar a fabricação do transistor. O velho laboratório de madeira era conhecido como um estábulo. Pedimos ao Sr. Hatoyama para fazer diante de nós essa antiga experiência. Ele e seus colegas sabiam que se colocassem 2 agulhas nos cristais, aconteceria o fenômeno da amplificação. Mas eles não conheciam o conceito da amplificação em estado sólido. Só depois de eles terem visto esse fenômeno com os próprios olhos, conseguiram desenvolver suas próprias teorias. Então, essas 2 agulhas foram colocadas bem próximas. Elas foram unidas assim. Isso é um pouco alto, não é? As agulhas não se tocam. Não, elas estão se encostando. Tudo que eu tenho que fazer é aumentá-las. Makoto Kikuchi testou esse transistor experimental. Se as pontas destas 2 agulhas estão muito afastadas uma da outra, o fenômeno não acontece. De qualquer forma, temos que colocá-las juntas. O que eu fiz foi instalar um microscópio, colocar as agulhas e depois ligá-las a um circuito elétrico. Se os 2 medidores se movimentassem quase em paralelo, poderíamos dizer que tínhamos conseguido que o fenômeno acontecesse. Como era isso que eu devia fazer, minha pesquisa a partir de então era chegar aqui todos os dias de manhã, tomar uma xícara de chá e depois sentar e olhar pelo microscópio. Em primeiro lugar, eu pegava as 2 agulhas assim e as colocava na posição mais próxima. Era difícil porque nós não tínhamos o equipamento para fazer os ajustes necessários. E quando eu achava que as agulhas estavam no lugar certo, colocava a corrente elétrica. Mas embora eu fizesse isso uma e outra vez, nada acontecia. Fiquei quase 2 meses fazendo isso sem nenhum sucesso. Na nossa opinião, esse fato era uma descoberta maravilhosa. E como queríamos fazer acontecer esse fenômeno com nossos próprios meios, não medíamos esforços. Na verdade, era impossível. Os cristais não serviam, como descobrimos mais tarde. Uma das principais razões que permitiu que os laboratórios Bell produzissem um transistor foi o fato de diversos especialistas já terem feito o trabalho inicial que serviria de base para o desenvolvimento do transistor. Eram especialistas em física, química, metalurgia e engenharia mecânica.
Como resultado, os pesquisadores foram capazes de utilizar cristais puros. Logo depois, William Thurn desenvolveu seu extraordinário método de refinação de germânio. A descoberta deste método, chamado de refinação de zona, é um acontecimento memorável na história dos semicondutores. Este é um mecanismo de refinação de zona reproduzido para nós pela Universidade de Tohoku. Colocamos o germânio de pureza muito baixa em um recipiente feito de grafita de carvão de alto grau de pureza. Com os dois juntos, dentro de um tubo de quartzo, fazemos circular água de forma que os materiais não se fundam devido ao calor. Este mecanismo funciona como um enorme forno de micro-ondas. Quando a corrente elétrica de alta frequência enviada a partir daqui passa pela bobina, o germânio que está dentro derrete e as impurezas flutuam na superfície do líquido. Neste estado, se movimentarmos devagar o recipiente para a esquerda, as impurezas se movimentam para a direita. Enquanto a bobina de aquecimento empurra as impurezas para a superfície, elas são desviadas para o canto direito. Depois, se retirarmos o canto direito, o que fica são cristais de alto grau de pureza. Assim, através do desenvolvimento da tecnologia de refinação de zona, tornou-se possível pela primeira vez fazer cristais de germânio praticamente sem impurezas. Este é Gordon Till, especialista em cristais dos laboratórios Bell. Foi ele quem definiu que o material semicondutor para os transistores tinha que ser cristais simples. Esta é uma experiência de Gordon Till. Ele trabalhou na base da tentativa e erro. Como era impossível manter estável a temperatura do forno, os cristais não se formavam uniformemente e acabavam parecendo um monte de cenouras deformadas. Finalmente, em 1948, foi possível fazer cristais simples e uniformes. A Universidade de Tohoku fez para nós o processo de fabricação de cristais simples. Colocamos cristais de germânio com elevado grau de pureza e os colocamos em um crisol que depois foi colocado dentro de um forno. Colocamos os grãos de cristal para transformá-los em cristais simples em uma biela giratória. Depois fechamos bem o forno e injetamos um gás inerte. Quando enviamos corrente elétrica de alta frequência através da resistência de aquecimento enrolada no tubo de quartzo, o germânio no seu interior derrete. Uma vez que o germânio derreteu completamente, fazemos com que os cristais pequenos entrem em contato com a superfície do líquido enquanto os fazemos girar. Se houver algum erro em relação à temperatura da superfície do líquido, a velocidade de rotação dos cristais pequenos ou a velocidade em que a biela rotatória é levantada, o procedimento não terá sucesso. Se a temperatura for muito alta, os cristais derretem e, se for muito baixa, criam uma crosta. Em 1954, formou-se o Departamento de Eletrônica no Laboratório Eletrotécnico para ampliar o conhecimento existente no Japão sobre semicondutores através de pesquisa aberta. A tarefa dos dois jovens pesquisadores foi, em primeiro lugar, purificar os cristais e depois tentar transformá-los em cristais simples. Isso foi algo revolucionário. O que estávamos tentando fazer era criar uma tecnologia para fazer cristais de um grau de pureza incrível. Isso tinha de ser feito retirando as impurezas existentes dentro do germânio. Nem nós, nem ninguém no Japão tinha experiência nessa área. O forno a vácuo para a fabricação de cristais foi muito difícil de fabricar, mas se não fôssemos capazes de manter a margem de erro da temperatura do germânio fundido dentro de um limite de 1 grau, os cristais não se formariam adequadamente. Se a temperatura ficasse muito alta, ao se mergulhar os cristais pequenos vindos de cima, eles derreteriam. E se a temperatura fosse muito baixa, eles solidificariam e endureceriam, o que também era um mau resultado. Portanto, controlar a temperatura é extremamente importante. Outro ponto importante é que quando a temperatura se eleva a quase 1000 graus centígrados e se deixa que ela haja normalmente, tende a subir e a descer. Isso também é errado.
A temperatura deve ser mantida estável. Embora eu diga estável, há ainda uma leve flutuação que foi mantida a 0,1 graus centígrados nas especificações norte-americanas da época. Isso é um excelente controle de temperatura. Quando a temperatura subia, a agulha do medidor tremia. Não tínhamos acesso aos sofisticados equipamentos norte-americanos. Os medidores de temperatura da época eram mais redondos e maiores que este, e tinham uma agulha maior. Quando elevávamos a temperatura, a agulha subia para 500 graus, depois para 800, passando pelo ponto de fusão do germânio até chegar aproximadamente a 1000 graus centígrados. Nesse ponto, abaixávamos um pouco a temperatura. Mas, como podem ver, esta agulha mede de 1 em 1 grau. Portanto, uma medição de 0,1 graus não pode ser determinada. Por esta razão, fomos mal sucedidos em todas as nossas tentativas de fazer cristais. Foi então que colocamos um espelho na base da agulha e, quando colocávamos uma luz sobre ele, a luz refletida era refletida na parede. Se conseguíssemos controlar o lugar em que o reflexo aparecia na parede, se a área de luz se expandisse, a exatidão teria melhorado. De qualquer forma, como parecia ter se tornado maior, tentamos fazer essa experiência. Essa experiência teve bons resultados. No começo, a luz refletida batia no canto do forro, lá naquele ponto. Como eu era o encarregado de fabricar os cristais, tentava qualquer tipo de experiência. O Sr. Denda estava abaixado aqui porque o puxador que modificava a temperatura estava situado aqui mesmo. Ele falava comigo enquanto olhava para a imagem da luz no teto. Quando o ponto de luz chegava aqui, ele dizia: Mr. Kikuchi, a temperatura caiu. Então, nós ajustávamos a temperatura até que a luz chegasse exatamente aqui. Com esse procedimento, conseguimos fabricar cristais simples. Em 1955, quando foi fundado o Instituto de Pesquisa de Comunicações Elétricas na Universidade de Tohoku, foi designada uma sala para o Dr. Junichi Nishizawa, que era um professor assistente. Entretanto, como era pequena, a sala foi dividida em 2 níveis. O Sr. Nishizawa filmou este laboratório com uma câmera de 8 milímetros. Com frequência, os pesquisadores caíam desmaiados depois de terem batido a cabeça nas vigas. O laboratório de Nishizawa era conhecido como o submarino. Um transformador gigante do qual saíam 3 grandes cabos dominava a sala. Na frente dos cabos foi colocado um equipamento comum de emissora de rádio. Este é um oscilador gigante feito pelo pessoal do laboratório, construído completamente com peças rejeitadas que eles reuniam. Como não conseguiram resistores que poderiam suportar grandes correntes, utilizaram placas quentes. Em lugar de capacitadores de grande volume que poderiam suportar altas voltagens, utilizaram latas que eles mesmos enchiam de óleo. A verba que tínhamos para um ano era em geral de 300 mil ienes. Com essa quantia, compramos as peças e montamos o oscilador. Depois, tudo que precisamos fazer foi feito com muito esforço e sem gastar nada. Passamos por maus momentos, como, por exemplo, tomar um choque elétrico e desmaiar. Quando me lembro disso, fico surpreso por nenhum de nós ter morrido em um desses acidentes. Houve vezes em que eu desmaiei, caí no chão e mais tarde recuperei os sentidos sem nenhuma assistência. O Sr. Shingo Iwase está muito entusiasmado recriando uma experiência que fez quando jovem. Ele tem atualmente 72 anos. O Sr. Iwase foi admitido em 1950 no Instituto Nacional de Pesquisas das Comunicações Elétricas, depois de ter se formado na universidade, e sua tarefa era pesquisar sobre transistores. Ele começou fazendo cristais.
Um tubo de quartzo é colocado em uma moldura de madeira. É feito o vácuo no interior do mesmo, ligando-o a uma bomba que retira o ar. Uma resistência de aquecimento feita de cobre através da qual passa uma forte corrente elétrica é enrolada no tubo de quartzo. Naquela época, o método de refinação de zona ainda não tinha sido descoberto. O Sr. Iwase acreditava que se o germânio fosse fundido devagar de baixo para cima, então as impurezas no seu interior subiriam pouco a pouco e a porção pura que permanecesse na base poderia ser utilizada. O problema era elevar a resistência a uma velocidade de apenas alguns centímetros por hora. Neste momento, teve a ideia deste mecanismo. Quando a água é liberada aos poucos do recipiente, este mecanismo permite que a resistência se movimente devagar para cima. Naquele tempo as coisas eram diferentes. Não tínhamos o golfe para nos distrair. Eu trabalhava praticamente o dia todo nesta experiência. Mas como era algo novo, era extremamente interessante e eu estava completamente absorvido pelo trabalho. O Sr. Iwase foi a primeira pessoa no Japão a obter sucesso na fabricação do transistor de contato que vemos aqui. Este é o rádio de bolso que utilizou o primeiro transistor japonês. Finalmente, depois de muitas tentativas e erros, o Japão tinha conseguido fabricar um transistor de contato. Mas nessa época, uma nova geração de transistores já tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos, porque o transistor contato de ponta teve um sério problema. Este é o transistor contato de ponta 2N104EH, desenvolvido pela RCA dos Estados Unidos, que já era fabricado em série. No entanto, a produção foi suspensa logo depois porque o componente não era adequado para o uso prático. As agulhas saíam facilmente da posição. Tentaram fixar as agulhas com resina. Este é um produto para teste de fabricação envolto em plástico. Através da resina transparente podemos ver duas agulhas contatando os pequenos cristais de germânio. Entretanto, devido às mudanças de temperatura, a resina expandia e se contraía, e as agulhas acabavam ficando fora da posição. Finalmente, a RCA abandonou a produção em série do transistor. A pessoa que conseguiu resolver esse problema foi William Shockley, dos laboratórios Bell, que imaginou um transistor sem agulha, o transistor de junção. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1956, juntamente com dois colegas, pela teoria deste transistor. A invenção deste transistor de junção abriu caminho para o desenvolvimento da indústria dos semicondutores. Este é um dos primeiros transistores de junção feito nos laboratórios Bell. Os cristais de germânio estão no meio desta massa que parece uma bala. Foram colocadas nele 3 camadas com diferentes propriedades elétricas. Muitos técnicos se esforçaram ao máximo para colocar em prática a teoria de Shockley, mas os primeiros a consegui-lo foram os pesquisadores de cristais. Gordon Till descobriu então o transistor incrementado, um método de fabricação de transistores enquanto colocava cristais simples. É assim que se fazem os transistores incrementados. Durante a produção das sementes de cristal são acrescentadas as impurezas do tipo P, quer dizer, elementos elétricos com propriedades positivas como, por exemplo, o galho. O galho forma então uma camada fundida nos cristais em crescimento que se torna uma camada do tipo P. Depois de 10 segundos, são acrescentadas impurezas do tipo N, tais como o antimônio, de forma que uma camada do tipo N cresce embaixo da do tipo P. Os cristais formam então um sanduíche NPN. Estes são os grãos de cristal que foram realmente colocados. Depois de esfriarem, os cristais são retirados. No meio desta massa forma-se uma camada do tipo P. Ela é cortada cuidadosamente em fatias.
Quando colocamos na horizontal uma dessas fatias, aparece uma linha branca.